Olá, está no ar mais uma edição do Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. A cada programa recebemos especialistas e representantes do poder público para apontarmos as possíveis causas e também as soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente fala sobre a maior epidemia de dengue da história de Bauru e as lições que ela deixou. Para ajudar na condução do programa, está aqui com a gente hoje novamente o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Vinícius, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E para falar um pouco sobre os fatores que levaram a essa epidemia de dengue em Bauru e também as estratégias que o poder público vai adotar para evitar uma nova epidemia, recebemos no estúdio o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Fogolin, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez em estar aqui com vocês para poder discutir os temas da saúde. Para a gente começar, Fogolin, Bauru, no último boletim divulgado pela Prefeitura, conta com mais de 25 mil casos de dengue e 32 mortes. Claro que a gente teve outras cidades com números recordes de dengue neste ano. Tivemos fatores ambientais, chuva, períodos mais quentes, mas qual é a meia-culpa que o governo faz? Onde que o governo, numa autoavaliação, enxerga que falhou para que tivéssemos essa grande epidemia neste ano? Bom, é importante a gente trazer essa discussão, porque durante todo esse processo do ano ficou esse, digamos, fla-flu de discussão, maior epidemia de dengue. Na verdade, a maior epidemia de dengue não foi em Bauru. A maior epidemia de dengue foi no Brasil. O próprio ministro da Saúde, veio a público informar, o ministro Mandetta, o aumento de 600% no número de casos. Então, a grande epidemia aconteceu no território nacional. Bauru faz parte desse processo. Então, Bauru teve, como todos os demais municípios, uma das maiores epidemias, como o Brasil apresentou a maior epidemia, e são vários fatores que levam. Em primeiro lugar, Bauru fez todas as ações necessárias segundo o Plano Nacional de Enfrentamento à Dengue, que a gente chama de arbovirose, que o Ministério da Saúde preconiza. Então, não houve nenhum momento de deixar por parte da saúde de realizar as ações. São vários fatores que causaram a epidemia no território nacional. Até porque, só deixando bastante claro para quem está nos ouvindo, Bauru não foi a cidade que teve o maior número de casos de dengue. Outros municípios do estado de São Paulo apresentaram absolutamente o maior número de casos. Mas são alguns fatores que, durante todo esse período, como presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo e também diretor nacional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a gente vem discutindo o enfrentamento de dengue no país. E é muito importante, eu queria até pedir esse espaço para explicar. Quais foram os fatores locais que interferiram no número de casos? Em primeiro lugar, Bauru nunca teve uma entrada no vírus dengue 2. Tá? Isso é muito importante destacar. Do ponto de vista clínico, a sorotipia, o dengue tipo 2, que dengue tem 4 tipos. Todas as epidemias anteriores não foi pelo dengue 2. E por que dengue 2 teria o maior número de casos? Ele infecta mais? Ele transmite mais? Não, ele dá mais sintomatologia. Quem tem dengue 2 é muito diferente de quem tem dengue 1, quem tem dengue 4, que você tem uma sintomatologia mais leve. Então você tem uma febre num dia, no outro dia você já está melhor, você não tem complicações. Então isto faz com que as pessoas procurem o serviço de saúde de uma maneira mais intensa, mais precoce, em maior número. Então você notifica mais. Eu não posso dizer, e ninguém aqui pode dizer, que nós não tivemos 25 mil casos nos anos anteriores. Até porque ninguém procurou, não teve a procura do serviço para esses casos. Talvez você teve até números maiores anteriormente. Só que como a clínica não é exuberante, ninguém procurou o serviço. Você tomava uma dipirona em casa, tomava um Tilenol em casa e não procurava o serviço.
Então ninguém ficava sabendo que você tinha dengue. Em segundo lugar, Bauru teve também situações importantes. Bauru é uma cidade extensa, então, diferente de outros municípios, tem uma estrutura geopolítica diferente de outros municípios, então você leva a um aumento da possibilidade de criadouros. Nós tivemos aqui maior pluviosidade dos últimos 10 anos, então choveu mais em Bauru do que nos anos anteriores, e a temperatura sempre ficou numa temperatura elevada. Então, são fatores que diretamente estão ligados à questão da proliferação do mosquito. Então, esses fatores foram fundamentais para que nós tivéssemos o número de casos de dengue aumentado. Agora, o que faz a gente apresentar um número maior de casos é que foi a única gestão, talvez, que de fato abriu para a sociedade o número de casos. Particularmente, e como a gente às vezes conversa no meio individual, eu fiz um sincericídio. Eu cheguei para o prefeito como médico, independente de secretário, independente da coisa pública, eu sei a consequência que é ter dengue 2. Eu sei a consequência clínica de quem já teve dengue 1, dengue 4, pegar dengue 2, morre e morre mais. Então, por este motivo, nós optamos em colocar a vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica? É quem fala, notifica a dengue. É quem pega a ficha de notificação e fala dengue. Então nós pegamos a vigilância e colocamos nas UPAs. Foi a primeira vez que o município de Bauru colocou vigilância epidemiológica para notificar no pronto-socorro, na porta de urgência onde o paciente chega. Então isto aumentou o número de notificações num primeiro momento. E eu fui a público e falei para o prefeito Gazeta, nós temos um governo transparente. E por essa transparência eu preciso que as pessoas procurem o serviço, porque dengue 2 mata. E nós fomos, desde o começo da epidemia, informando semanalmente. E isto, é claro, deu manchete. Até porque, quando um secretário vai a público toda semana informar, e o número de casos ia aumentar, como aumentou. Agora, tem vários municípios que não anunciaram seus casos, até por questões locais. Porque depende de turismo, depende da cidade, por exemplo, da cidade que envolveu. Então, teve essa preocupação. Tanto é que quando o Bauru aumentou, ele informou bastante no começo, depois nós normalizamos, as outras cidades começaram a informar. Então, as cidades que não informaram no começo, tiveram informação depois. E é importante destacar o seguinte, a mortalidade, existe taxa de mortalidade e taxa de letalidade. A mortalidade é o número de mortes pela população total. A letalidade é o número de mortes por quem teve dengue. E aí é importante. Quando a gente olha a mortalidade, isso é natural. Se eu tenho maior número de uma doença, eu vou ter proporcionalmente maior morte. Agora, quando eu pego a letalidade, quem teve a doença e morreu, foi a menor do que epidemias anteriores. Então, isto demonstra que o atendimento da rede pública do município de Bauru foi a mais eficiente dos últimos anos. A nossa letalidade, que é quem pegou dengue e morreu, foi menor do que as dengues anteriores. Porque nós introduzimos estratégias diferentes. Eu peguei o pronto atendimento infantil e coloquei ali um posto avançado de dengue. Que é o quê? Eu tenho os 4 UPAs e um pronto-socorro central. Se eu deixasse o paciente mais grave espalhado nas UPAs, eu ia ter uma maior complicação. Nós pegamos os pacientes mais graves, colocamos no pronto atendimento infantil e colocamos uma infectologista para cuidar. Foi o que reduziu a letalidade de quem teve a doença que morreria. Tanto é que o Ministério da Saúde pegou essa nossa estratégia e nós vamos agora informar no Congresso da Expoep, em Brasília, essa estratégia que foi considerada pelo Ministério da Saúde a mais importante de todo o processo. A gente fez linha de cuidado. Porque o médico hoje formado, falo isso numa tranquilidade. Sou médico e a gente sabe que nós temos uma heterogeneidade no cuidado. Morreu mais gente na rede privada que na rede pública, por dengue. Essas 32 mortes do município não contabilizam a rede privada? Contabiliza a rede privada, porque a gente faz a mortalidade total. Morreu mais gente na rede privada do que na rede pública. A rede pública atendeu o dobro de pessoas do que atende normalmente. Não existe sistema privado no mundo que teve a capacidade de atender como nós tivemos de atender na rede pública. E aqui eu faço um agradecimento ao conjunto de servidores, tá, que se desdobrou a atenção básica, a urgência, e a gente montou o que a gente chama de linha de cuidado.
O usuário chegava, ele era classificado, já começava a hidratação oral antes de passar no médico e ele saía dali com a receita já pronta, porque a dengue ela é classificada em 4 tipos de gravidade, A, B, C e D. A e a B vai para casa. A C e a D que tem que ficar tomando hidratação endovenosa. Então, nós percebemos nesse processo que nós tivemos um ganho em relação ao cuidado. Eu fico muito tranquilo em dizer que o número foi elevado, foi nacionalmente, então não foi Bauru. E eu fico muito feliz em ter tido a melhor resposta de dengue em relação à letalidade do que todos os demais anos anteriores. E eu só vou deixar uma ressalva para a gente depois voltar a discutir, que é o Plano Nacional de Enfrentamento da Arbovirose. Está errado. Está errado a forma com que o Brasil vem cuidando de arbovirose nesses últimos anos. Só para deixa eu quero voltar para falar porque e quais as medidas que nós tomamos com a Secretaria de Estado e com o Ministério da Saúde. Eu levei essa proposta a nível nacional e estadual, porque a gente enfrenta a dengue da mesma forma como eu estudei numa escola estadual aqui em Bauru, Mercedes Paz Bueno, na ginásio, que fazia cartolina e colava um pneu e uma lata e achava que somente esse processo iria resolver. São vários fatores que interferem na questão da dengue. Vários fatores. Não dá para enfrentar a dengue somente com a saúde. Secretário, a gente vai falar um pouquinho depois sobre as perspectivas, né? Sobre o que o município está preparando para evitar uma nova epidemia como essa que aconteceu agora. Mas eu ainda insisto em a gente olhar um pouquinho pelo retrovisor. O senhor falou sobre as causas externas que levaram à epidemia e também a questão do tratamento das pessoas que ficaram doentes. Mas o próprio município reconheceu que o desafio dos terrenos baldios era importante para evitar uma epidemia ainda mais grave. Tanto que no auge da crise lançou uma iniciativa de uma contratação de uma empresa para fazer a limpeza dos terrenos e depois os proprietários seriam notificados a pagar e aí não deu certo essa contratação. Então, isso leva a gente a entender que o município reconhece que não tem estrutura, não tem pessoal, não tem mão de obra para fazer essa fiscalização nos terrenos e tomar as medidas que o próprio governo entende que são necessárias para combater o problema, que é efetuar a limpeza e cobrar do proprietário. Esse ponto dos terrenos, ele é crucial, é um fator preponderante para a gente combater, para evitar um problema tão grave como a gente ocorreu agora, e como que o município está se preparando em relação a isso, secretário? Bom, é importante, Vinícius, a sua colocação, até porque o conjunto de ações que foram colocadas no ano passado, ele trouxe várias medidas para enfrentamento de limpeza da cidade. Eu quero deixar bastante claro que dengue não dá em terreno. Tá? Não é no terreno baldio que o mosquito vai ter a sua maior proliferação. 80% está dentro das casas das pessoas. Então, o terreno, para o impacto em saúde pública, não é significante. Então, não é colocando gente para limpar terreno que eu vou resolver o problema em relação à dengue. Mas os terrenos baldios, eles não servem normalmente como não, lixo que acumula água? Epidemiologicamente, não é ali que vai ter o problema. O Ministério da Saúde já tem a diretriz, já tem os estudos programados. Se você pegar um case em que você olha o quadrante residência, terreno, o percentual de criadouro é muito maior dentro da residência. Se você for na sua casa ou na sua casa, você vai encontrar um criadouro hoje. Então, o terreno, ele entra no conjunto, por quê? A gente mudou um pouco o perfil de jogar lixo. Antes, o terreno era especificamente mato alto. Hoje, você vê as pessoas lançando mão de copo plástico. Então, é um conjunto de ações de limpeza. Tá? Então, é importante destacar, para a saúde pública, terreno não impactou na epidemia. Terreno não impactou na epidemia. Tanto é que nós reduzimos a infestação do mosquito hoje aqui em Bauru. Houve uma mudança significativa de limpeza do terreno? Não. Caiu a infestação de mosquito. Por quê? Porque nós intensificamos as ações domiciliares. Então, é importante deixar claro, a dengue ela acontece dentro da residência.
Não que nós não tenhamos um foco ou outro, e geralmente a mídia mostra o terreno e um copinho plástico. Só que dentro de casa tem muito mais. Então, não é o terreno que muda o panorama de dengue no município. Mas diante dessa informação, Fogolin, de que 85%, então, de repente, dos criadouros estão dentro das casas, você acha que então o município ou o governo federal, estadual, se comunica mal com a população? Porque se essa informação é tão básica e tão imprescindível para evitar uma epidemia, por que a gente ainda então sofre com esse problema ano após ano? Como se comunicar melhor? Você mesmo falou que essa questão de cartaz com lata, né, já não serve mais. E complementando a pergunta, o número de agentes hoje que faz esse trabalho de visita casa a casa, ele é suficiente, já que isso é tão importante? Bom, são duas questões. Primeiro, o número de agentes. Nós ampliamos o número de agentes até o teto que a gente tinha de complementação. Então, a gente está lançando mão também de agente de comunitário de saúde para poder fazer o trabalho mais eficiente. Então, eu volto a destacar. O terreno, ele é um conjunto de ações de limpeza, tanto é que não foi da Secretaria de Saúde, foi da pasta da Secretaria da SEAR, para fazer esse conjunto de ações. Nós temos um outro problema em Bauru, que são os pontos estratégicos, que são os locais onde tem reciclável e estão no ambiente urbano. Ali é um ponto em que a gente tem que mudar a legislação, interferir nessas ações, fazer cobertura, utilizar biolarvicida de depósito, porque não adianta tirar criadouro ali. Ali é só criadouro. Se tirar criadouro, você fecha o local. Então, do ponto de vista de pessoal, esta foi a única gestão que mais contratou servidores. Foram 700 servidores contratados e desses conjuntos de servidores, nós contratamos agentes de combate à endemia. Até o limite, acabar o número de cargo. Então, nós contratamos até o limite daquilo que era necessário. E estamos ainda mandando o projeto de lei para contratar mais. Só que eu peguei agente de combate comunitário de saúde para atuar nessas ações. Então, vamos lá. Nós temos equipe suficiente? Se for focado e da maneira com que a gente está mudando a estratégia, sim. Por que motivo? Volto ali para depois voltar essa resposta. O enfrentamento, né? A gente está cansado de comunicar. Todo mundo, qualquer um que está nos ouvindo, sabe que quem é o criador do mosquito e aonde ele está. A grande questão é que não se tornou habitual, e a gente sempre informou o período de 7 dias, que é o período em que o mosquito sai da pupa para virar lado, para voar. Nesse período de 7 dias, se você interromper a cadeia do mosquito dentro de casa, ou seja, virar o vaso, tirar o acúmulo, ir no ralo, na calha, você consegue interromper a progressão. Só que não é hábito. É hábito hoje do cidadão varrer a calçada, é hábito pôr o lixo na rua, mas não é hábito olhar atrás da geladeira, não é hábito ver se o vaso sanitário que não está utilizando lá no fundo, ele foi dado a descarga, não é hábito olhar se a calha lá em cima ela está acumulada. Então, se é hábito na minha vida, o meu vizinho não é. E o mosquito, ele tem a capacidade democrática de voar no raio de quase 200 metros. Então, esta cultura, embora transmitida, ela não fossilizou, ela não introduziu no DNA do brasileiro. E aí então, são vários fatores. Por isso que, volto a dizer, Fogolin, houve algum momento em que a saúde falhou nessa epidemia? Não. Faria as mesmas coisas, das mesmas formas que nós fizemos. Até porque o Ministério da Saúde avaliou. Quando o Ministério veio a Bauru avaliar sobre a epidemia, a primeira coisa que eles fizeram, não quero ver nada da urgência. Eu quero saber o que você fez em 2017 e 2018. E nós entregamos o relatório, porque a gente entrega um relatório anual ao Ministério. Então, no plano de enfrentamento da arbovirose, tem todas as ações que o município precisa fazer. E todas o Ministério da Saúde validou. Todas o Ministério da Saúde validou. Então, todas as ações que eram pertinentes à saúde foram feitas. Agora, quando a gente olha o enfrentamento de uma arbovirose num país como o Brasil, que é um país continental, com uma população que hoje, pela situação econômica, se tornou dependente de venda de reciclável, dependente de acúmulo de situações. Eu tive na periferia fazendo mutirão e perguntei para um cidadão que tinha material reciclável sobre o risco do criador do mosquito da dengue. Ele falou, doutor, com toda a sinceridade, entre meu filho morrer de fome e morrer de dengue, eu prefiro que tenha o risco de morrer de dengue porque a fome mata amanhã.
Então, hoje a população brasileira tem essa dependência. E vamos sair dessa região, vamos para a Zona Sul, que a gente fala que o problema está na periferia. A Zona Sul hoje tem um grande problema. Quantos condomínios hoje, que aí é condomínio fechado, que eu não consigo entrar toda hora se eu quiser. Quantos condomínios começaram construções e estão paradas? Hoje você tem inúmeras construções que estão fechadas e ninguém vai investigar. E ali tem criador do mosquito. Aonde que a gente vê foto que tem piscina? E onde tem piscina na periferia? É a Zona Sul. Então, a gente tem um problema cultural que não é cultural socioeconômico. É cultural do ponto de vista que ninguém nesse país, como cidadão, me incluo como cidadão, adquiriu o hábito de fazer isso como rotina. E o Ministério, todo ano nós temos campanha, todo mundo aqui sabe dessa questão. Agora, por que eu digo que a política de arbovirose do país, e levei ao secretário de Estado e levei ao ministro de Estado? Não dá para tratar dengue como a gente trata da mesma forma há mais de 20 anos. O plano de enfrentamento é o mesmo. Então está todo focado na área da saúde, todo focado na questão de você retirar o criador, e eu não faço apologia a não fazer isso, que isso é importante. Só que falta incorporação tecnológica. Eu faço a seguinte pergunta. H1N1, quando surgiu, criou-se a vacina logo na sequência. Por que para dengue não? Quantas epidemias de dengue vocês ouviram falar na Europa? Dengue é do hemisfério sul, país em desenvolvimento. Qual o interesse dos laboratórios em produzir uma vacina de controle, de redução, que é mais vantajoso economicamente vender dipirona em insumo para UTI, do que ter uma vacina para dengue? O Ministério da Saúde poderia, ao longo desse período, ter investido no seu parque fabril de desenvolvimento da vacina. Então, nós estamos falando de um mosquito que quase fechou o canal do Panamá. A epidemia de dengue que teve lá quase não teve o canal do Panamá. Então não é uma doença recente. E já desenvolveram mais duas, Zika, chikungunya. E vem uma outra. Então é o mesmo vetor que sempre vai existir. O mosquito nunca vai acabar. Tá. O que acontece é que a gente tem que realmente combater as formas do mosquito, da forma como a gente vem fazendo, mudar algumas legislações, só que sair da área da saúde. Incorporação tecnológica para vacina, incorporação tecnológica para monitoramento, e aí vem outras medidas que eu levei e que Bauru está sendo saindo na frente do país. Em primeiro lugar. É justamente isso. Então dá só um tempinho, Fogolin, que o Bauru em Debate ele vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o Fogolin para falar um pouquinho mais sobre essas ações preventivas que o governo vai adotar para evitar uma nova epidemia de dengue no próximo ano. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru em Debate, que hoje discute os desdobramentos da maior epidemia de dengue da história de Bauru. Com a gente aqui no estúdio, o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. Fogolin, você comentava então no final do primeiro bloco sobre as ações preventivas, né? O Programa Municipal de Enfrentamento à Dengue que Bauru vai adotar ou já começou a adotar. Explica pra gente então quais vão ser essas principais ações e quem vai custear tudo isso. Bom, esse programa, né, e voltando a falar, assim, a maior epidemia de Bauru e do Brasil, né, a gente é uma consequência do que acontece no país. Esse programa, ele foi idealizado com base numa proposta que nós levamos, particularmente eu levei ao ministro de Estado e também ao secretário estadual de saúde, via conselho do secretário. Como eu havia dito, todo o enfrentamento à dengue, ele está hoje focado em saúde, né? As ações de visita casa a casa, as ações de assistência, diagnóstico, prevenção e controle. A dengue, ela é uma necessidade de enfrentamento nacional, do ponto de vista executivo e nas suas esferas de gestão, estadual e municipal. Por quê? Hoje não dá para enfrentar a dengue apenas falando da assistência em saúde. Você tem hoje uma necessidade de rever, dentro do planejamento, a coleta seletiva, né? Hoje o percentual de coleta seletiva é muito baixo, não somente em Bauru, mas em praticamente todos os municípios. Você tem uma necessidade de enfrentamento, de formação educacional, seja no ensino fundamental, seja a nível da universidade, perdão, para
pesquisa e desenvolvimento. Então, o enfrentamento de pesquisas, bolsas de pesquisa, empresas que financiem um conjunto de novas tecnologias, seja da vacina a monitoramento, né, a mosquito transgênico, a Wolbachia, seja qual for as tecnologias, mas há uma necessidade de nova tecnologia. Você precisa enfrentar com o meio ambiente, né, são outras ações, o Ministério de Integração Nacional, cidades, e isso deve ser centralizado a nível nacional na Casa Civil, a nível do Estado com o governador e a nível de município com o prefeito. Até porque é muito diferente o secretário de saúde virar para o secretário de obras, eu preciso fazer um mutirão em tal local. O comprometimento, quando o prefeito coloca como um plano de governo, né, o enfrentamento, e é importante que se tenha orçamento específico para isso, você traz o problema para um centro de prioridade do município. Então, não é apenas da competência da saúde. E lembrando, não é que a saúde quer sair da resolubilidade do problema. Nós temos as nossas limitações na saúde, que é o enfrentamento assistencial, prevenção. Só que tem situações como mudança de legislação em relação a pontos estratégicos que são aonde se tem material reciclável. Existe uma necessidade de avaliar a questão da reincidência de encontro de criadouros e existe uma necessidade também de um planejamento de todas as pastas. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? Eu tenho que ter uma relação com um conjunto de empresas, de criada de brigadas contra a dengue, de levar a cultura para dentro das empresas. A questão do conjunto imobiliário, né, chamar o conjunto de condomínios e trabalhar essa lógica. A gente tem imobiliários em Bauru, conjunto de condomínios, que trata-se pouco desse tema, né? Não se tem essa investidura. Então, tanto das ações de informação, que é muito maior, muito mais amplo quando você trata disso num outro espectro, como as ações de formação. A criança tem um papel importante de formação, que ela leva culturalmente, ela cresce tendo esse ensino. E assim, e não é apenas fazer uma aulinha de dengue, um teatrinho. Isso tem que criar institucionalmente. O Ministério da Educação, né, ele tem que trazer como um cerne de um problema de saúde pública, isso tem que ser introduzido. Se tabuada é importante, morrer de dengue também é importante. Então a gente tem que levar culturalmente esse processo. E do ponto de vista do nível de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um berço disso. Então, a proposta nossa é mudar o Plano Nacional de Enfrentamento da Arbovirose, primeiro, com um orçamento específico, que o Ministério da Saúde, dentro do seu orçamento, um orçamento específico para enfrentamento da arbovirose. O que o Ministério da Saúde financia hoje? Pouco de agente de combate à endemia. O que aconteceu na última epidemia? Não teve inseticida para fazer nebulização, e até hoje não tem. Então, por problemas específicos do Ministério da Aquisição, o município ficou sozinho. Os municípios ficaram sozinhos nesse enfrentamento. E não adiantava o prefeito Gazeta ou o secretário Fogolin querer comprar o Malation, porque não tem no mundo. Então, nós tivemos uma despesa sozinho, o governo federal não colocou R$1, o governo do estado não colocou R$1, e a despesa, mais uma vez, ficou no colo dos municípios. Então, esta questão de um enfrentamento, primeiro, tem um orçamento próprio. E o que Bauru fez? Bauru, através do decreto do prefeito, instituiu um plano de enfrentamento municipal. O prefeito puxou a responsabilidade para o nível central. E a partir da responsabilidade do nível central, ele define responsabilidades e metas para cada uma das pastas. O que é da saúde, o que é da obras, o que é da SEAR, o que é da educação, o que é do meio ambiente, para que a gente tenha um enfrentamento conjunto, né, do enfrentamento de cada um ter um escopo das ações. Então nós lançamos essa prova, o primeiro município a enfrentar ter um plano de enfrentamento centralizado no Poder Executivo, do nível central, prefeito e não mais secretário. Além disso, o próprio Ministério da Saúde, olhando que Bauru tem esse comprometimento e que fez todas as ações previstas para o enfrentamento, o coordenador Rodrigo Said, o próprio secretário de Vigilância, o Wanderson, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ambos do Ministério da Saúde, adotou Bauru como um grande piloto. Então, o que vai ser feito aqui? Em primeiro lugar, a gente capacitou e vai estar instituindo as armadilhas, né, que na verdade houve trampa. Para que serve essa armadilha? Bauru, a grande maioria, quase 69% dos casos de dengue de Bauru aconteceram na região noroeste e parte da região sul. Então,
percentualmente foi ali. Mas para eu iniciar uma ação naquela região, eu preciso saber qual é o ponto específico onde está tendo concentração de infestação do mosquito. Então, espalhar essas armadilhas, eu vou conseguir contar ovo e vou saber, olha, aqui a ação vai ser importante acontecer. Eu concentro e aí eu volto para a resposta do bloco anterior, se é suficiente. Sim, seria suficiente, por quê? Porque a gente vai ter ações localizadas, né, enfrentamento localizado. Ou seja, quando começar a ter um aumento do número, eu já sei onde é e eu consigo ter uma ação mais efetiva. É muito mais efetiva do que você sair pulverizando a cidade toda, você sair fazendo as ações da cidade toda. Toda a cidade precisa, mas é claro que a gente tem que ter foco, até porque Bauru é muito extenso. Em segundo lugar, ela também serve como inseticida, porque quando o mosquito pousa, na pata do mosquito ali vai ter como se fosse um inseticida, né? E ele leva para outra localidade. Então, se ele senta para pousar na água ou em outra localidade, ele vai poder fazer ação inseticida. Além disso, o monitoramento por um conjunto de ações de comunicação, que toda a informação que da rede social, e a gente vai com esse software, falou de dengue numa rede social, no bairro A, falou de dengue pelo jornal no bairro B. A gente cruza as informações e é como se tivesse uma nuvem aonde está se falando de dengue, e a gente vai para aquela localidade. Além disso, a questão da Wolbachia, que é a bactéria, né, que poderia ser utilizado e é uma das propostas a ser utilizada também em Bauru. Então são 4, 5 ações que o Ministério da Saúde propôs ao município de Bauru, inclusive a própria reformulação do cuidado, para que a gente iniciasse. Então foi anunciado aqui, o Ministério da Saúde esteve em Bauru, passou a semana aqui acompanhando as ações, validou novamente, olha, as ações que vocês fizeram em 2018 foram as ações que nós preconizamos e a gente concorda que há necessidade de mudar um pouco do ponto de vista de incorporação tecnológica. Definiu Bauru, a gente já começou, a equipe já está indo para Belo Horizonte, que vai trazer a capacitação. A gente tem um cronograma de ações, não paramos as ações desde a epidemia. Eu coloquei como uma prioridade não parar, tanto é que o índice de infestação do mosquito caiu, comparado ao ano anterior, nós continuamos as ações, né? E aí eu volto a falar, a questão do terreno não tem nada a ver, porque não mudou muito a situação do terreno e eu caí a infestação. Aonde é o foco? Residência é o foco principal da infestação do mosquito. Então nós intensificamos as ações, tivemos a compra de um inseticida, que na verdade é um biolarvicida de depósito, para utilizar nos pontos estratégicos. Vamos agir nesses pontos estratégicos, que é onde é o acúmulo de material reciclável, para propor cobertura, apoio da prefeitura. A SEBS tem um papel fundamental nas orientações desse pessoal que trabalha com essa questão, né? Então tem um papel de introduzir as informações. Nós também tivemos agora a colocação de um conjunto de informações, e isto é importante. Então, além das tecnologias de cuidado, a gente vai também lançar mão do conjunto de informações, das ações. A gente lançou um decreto podendo ter, em situações de emergência de saúde pública, a pulverização por aeronave, né, que isso muda, é muito mais rápido e muito mais prático, mas porém, lembrando, ninguém aqui está fazendo apologia de inseticida, né? A gente tem que ter com base na emergência de saúde pública de importância municipal e no que a vigilância determina. Nós temos contratações de empresas para justamente ampliar o número de pulverização, então eu já tenho isto pronto. A gente também tem uma discussão com um outro processo de monitoramento. Então, Bauru está com um conjunto de enfrentamento de ações. Então, isto é um cronograma de colocação de medidas que pode perguntar para mim agora, por que você não fez isso no ano passado? Eu acho que todos os jornalistas gostariam de perguntar. Porque no ano passado o Ministério não tinha essa oferta. O ano passado o Ministério não tinha essa oferta de novas tecnologias e isso só aconteceu porque a gente foi provocar um novo plano de enfrentamento da arbovirose. E o Ministério viu crescer 600% num país, né, e olhando para o seu plano de enfrentamento, havia uma necessidade. Quero fazer um agradecimento a todo um conjunto de atores do município. A gente sabe que é um enfrentamento. Eu, como secretário municipal de saúde, a gente tem a responsabilidade. Não teve uma noite em que eu não deitei a cabeça no travesseiro e perguntei onde eu falhei em relação à dengue.
E eu posso ter a tranquilidade que depois, durante todo esse período, ouvindo o Ministério, ouvindo as ações, a gente cumpriu a meta, mas que eu tinha o dever, independente de ser secretário, mas como profissional de saúde, de falar, o plano de enfrentamento nacional precisa ser mudado. Fogolin, você elencou como problemas também, no bloco anterior, você falou das construções abandonadas, quando você citou inclusive os problemas relacionados à Zona Sul. Construções abandonadas e piscinas. Para enfrentar esse aspecto que você mesmo citou como importante, o que falta? Mudança em legislação? Se sim, vocês vão fazer ou não isso? Ou falta estrutura para dar conta de uma gama muito grande de pontos para atuar? Bom, a legislação por si só, se ela resolvesse o problema, era só publicar lei, né? A gente sabe que não é mas às por aí. vezes de autorização para entrar... O que a gente optou em primeiro plano fazer? Chamar o conjunto o Cresce, então a gente fez um trabalho junto com eles, de imobiliárias, que você tem muito imóvel fechado, muito imóvel com piscina na Zona Sul fechado, então a gente fez um trabalho. A gente poderia ir lá e multar. A gente tem poder legal, poder de polícia para ir multar, entrar, invadir na situação de emergência. Nós chamamos as imobiliárias e falamos, olha, nós queremos fazer o selo qualidade. Então, você tem a chave do imóvel do proprietário. O proprietário pode ser multado ou o proprietário pode ter, inclusive para a qualidade, olha, aqui é um local que protege contra a dengue. Então, nós chamamos o conjunto de imobiliárias, capacitamos e deixamos, inclusive com outros atores que não são da saúde, um grupo de brigada que começou a visitar por determinadas imobiliárias que entregavam a chave, acompanhavam com autorização do proprietário, em que a gente passou a ter essa rotina. Então, primeiro foi um processo educacional, colaborativo, para poder vencer o problema. Aí tem um outro que é, se desta forma não der certo, aí entra o poder de polícia e a multa, e aí a gente vai fazer. Do ponto de vista de prédios e condomínios, a gente está chamando o conjunto de administradoras de condomínios, que nunca foi feito, para poder fazer esse trabalho. Empresas de Bauru e comércio. Fazer a brigada, Batista de Carvalho, nas empresas de industrial, para poder fazer a vistoria, formada por eles. Formada, não tem a brigada de prevenção de acidente? Introduzir nesse conjunto, né, o processo. Por quê? Existe um impacto econômico. O trabalhador que fica com dengue, ele fica mais de 10 dias afastado. Então, isso tem um impacto para a própria empresa, tem um impacto econômico. Então, nós, neste setor, nós modificamos. Do ponto de vista de legislação, eu acho que a gente precisa conversar, mas algumas legislações do ponto de vista, o que a gente vai fazer com esses pontos estratégicos? Tem que ter cobertura, não tem que ter cobertura? Então, a legislação, do ponto de vista mais punitivo, normativo, ele demanda uma conversa que a gente faz no CACE, que é um conjunto de acompanhamento das ações em que a gente está propondo. Quais legislações realmente vão ter impacto? E já tem um estudo, um grupo estudando isso, a propor ao prefeito o encaminhamento para a Câmara Municipal de algumas alterações da legislação. Então, são várias ações que estão sendo feitas. Então, todo esse conjunto de ações é novo, são novas ações. Lembrando, financiamento para isso, tanto o Estado quanto o Ministério reduziu. Se você for olhar o orçamento que foi para o Congresso Nacional, reduziu o orçamento da Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. Então, a gente tem um impasse em ter uma epidemia de um lado e, de outro lado, nacional, do outro lado, a gente vê os orçamentos da União e do Estado regredindo. Então, a gente precisa também do conjunto de parlamentares, a gente precisa que o orçamento da União ele seja voltado para as ações que são prioritárias desse país. Hoje, o orçamento ele foi entregue com a regra de ouro, além de você ter emenda constitucional que limita o teto, e aí que a gente critica a emenda constitucional 95, porque ter um teto de investimento em saúde, se eu tenho uma epidemia, eu não tenho de onde tirar. Não está atrelado a imposto, IPCA, o aumento. Então, a gente precisa... Agora, eu reduzi o piso. Hoje, grande parte do orçamento da União para o Ministério da Saúde está atrelado à regra de ouro, que é tem o orçamento, só que só vai ser autorizado para a saúde se o Congresso liberar. Fogolin, infelizmente nosso tempo nesse bloco está acabando e a gente vai ter que se despedir de você. Mas uma última pergunta, queria que você falasse rapidamente, porque me chamou a atenção uma entrevista do diretor de saúde coletivo, Mário Ramos, recentemente na Rádio Câmara, e ele foi até um pouco pessimista no final, e ele falou assim que está prevista uma nova epidemia de dengue para Bauru no ano que vem. Rapidamente, você acredita que ele foi infeliz ou realmente a gente deve se preocupar?
Eu acredito assim, tem que ver o contexto em que o próprio Mário não via a fala, mas epidemia essa não foi a primeira e não vai ser a última na cidade de Bauru. Epidemia de dengue, ela tem ciclos, e vocês acompanharam sempre, então epidemia de dengue sempre vai existir, até porque nós temos estas entradas. O que eu acredito que com essas medidas, com a redução da infestação, como reduziu, e aí a entrevista dele foi dada antes dessas novas propostas, eu acredito que Bauru possa ter uma epidemia a longo prazo, mas nós temos hoje um cenário mais favorável do que nos outros momentos. Tá? Eu não posso, se eu tivesse a capacidade de prever epidemia, nós não teríamos essa. Né? Então, é lógico que todas as medidas foram tomadas, todas as medidas estão sendo tomadas e a gente muitas vezes precisa tornar isso público. Volto a falar, Bauru não foi a primeira epidemia e não vai ser a última epidemia. Eu acho que foi nesse sentido que o próprio diretor falou. Por outro lado, nós sabemos que se nós mantivéssemos a condução sem o enfrentamento modificado, a gente poderia ter, até porque nós tivemos calor contínuo. Né? Então, esta foi a preocupação da equipe da saúde coletiva. Só que com as ações que nós fizemos de combate casa a casa, nós reduzimos a infestação do mosquito. Obviamente que epidemia não está relacionada diretamente com a infestação. É um termômetro, mas não é a doença. Então, é o que mede a febre, mas não é a pneumonia. Então, nesse sentido que o próprio diretor Mário Ramos colocou. Volto a dizer para poder concluir. A responsabilidade é minha como secretário de saúde, né? A responsabilidade desse enfrentamento foi o que a gente mais questionou nos últimos períodos e a gente tem a tranquilidade de dizer que foi feito. Agora, havia e há uma necessidade desse país mudar esse enfrentamento, que não é uma situação apenas uma situação da área da saúde e muito menos só do município. Dengue, que acontece em Bauru, é dengue do estado de São Paulo. Dengue do estado de São Paulo e dengue do Brasil. Então, se nós não tivermos financiamento adequado, se a gente não tiver capacitação adequada, se a gente não tiver quem, de fato, está com dinheiro pelo Pacto Federativo, que é a União e o Estado, se eles não olharem para os municípios e apoiarem financeiramente, a gente vai continuar fazendo o máximo para ter poucos resultados. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Todas as questões da saúde, a responsabilidade é minha e a gente tem a humildade em reconhecer quando precisa ampliar, melhorar e modificar. O papel do gestor é justamente ouvir. E aqui eu faço um agradecimento à Câmara Municipal, na pessoa da presidência da Comissão de Saúde, a vereadora Thelma, que sempre colocou algumas situações que são importantes de modificar, mesmo que muitas vezes a gente tenha posicionamentos diferentes, mas a gente soube absorver e dentro de um contexto democrático, que sabendo que é uma profissional da saúde, que tem uma experiência de longa data, a gente soube absorver e é para isso que o gestor está. O gestor, ele não é dono da verdade, ele está aqui também para ouvir a sociedade e a gente trouxe essa possibilidade. Eu acho que hoje é um jogo de ganha-ganha. Bauru está apresentando um novo conjunto de ações que é justamente para melhorar. E o que é mais importante? Deixar legado. Daquilo que aconteceu de ruim, qual que é o legado que eu deixo para o meu próximo sucessor? Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Fugolin. A gente faz agora mais uma rápida pausa e no próximo bloco a gente volta a falar sobre a dengue, desta vez com a presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a vereadora Thelma Gobi. Voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala sobre os desdobramentos da maior epidemia de dengue da história da cidade. Neste último bloco recebemos a vereadora Thelma Gobi, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Thelma, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, muita satisfação. Vereadora, para começar, nos outros dois blocos a gente esteve aqui com o secretário, com o Fogolin, e ele disse que, apesar de ter colocado uma série de novas ações que vão ser implantadas, inclusive em parceria com o Ministério, ele afirmou que não mudaria nada das estratégias que foram adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para prevenir a dengue. Qual que é a visão da senhora como médica, como presidente da Comissão de Saúde, que acompanhou toda essa questão de perto? A senhora consegue apontar alguns
algumas ações que poderiam ter sido ou ampliadas, ou alteradas, ou antecipadas? Eu acho assim, ó, eu respeito demais o secretário, às vezes eu tenho uma admiração pela eloquência dele, digo isso a ele. Mas se não houvesse nada de diferente, ele não estaria fazendo um plano novo, com novos aspectos, dando um enfoque maior à conscientização das crianças, dando um enfoque maior na limpeza pública. Então eu acho que houve sim algumas coisas que nós poderíamos ter tido com maior ênfase do poder público, né? As pessoas, nós todos sabemos que a grande maioria dos focos de dengue estão dentro das casas. Mas nós também sabemos que se você chega num lugar muito limpo, dificilmente você vai ter coragem de jogar algo no chão. Então a prefeitura falha, e ainda vem falhando na questão da limpeza dos seus próprios terrenos, na manutenção dos prédios municipais abandonados. Então eu acho que faltou exemplo e faltou um trabalho fundamental com as crianças. Se você aculturar essas crianças, eu digo que elas vão infernizar os adultos. E nós vamos ter resultados muito satisfatórios. Se não tivermos em curto prazo, de longo, médio prazo, eles virão com certeza. Vocês que são vereadores, doutora, vocês estão em contato direto com a população, vocês têm ligações com os seus bairros, com suas bases eleitorais, e sabendo dessa questão de que os criadouros, a maior parte, 80%, 85%, estão dentro das casas, de que maneira vocês, vereadores, também poderiam ajudar nessa questão de conscientização, de conversar mais com suas bases, de fazer reuniões nos bairros, mudar também a forma de passar esse problema para as pessoas, porque como o próprio Fogolin falou, a maneira como que se foi educado sobre essa questão da dengue já é muito ultrapassada e não surte efeito, né? Olha, durante esse período todo, e mesmo na legislatura passada, que eu também tive o prazer de ser vereadora, inúmeras vezes eu procurei a secretária de Educação. À época a Vera Casério, depois conversei também com a Isabel, de que tinha que ter um programa muito forte nas escolas, muito forte. Outra local que eu acho que tem que ter uma atuação grande, e eu, por ser médica, e a gente ter um contato grande, como você disse, com vários segmentos da sociedade, sempre acabo dando palestras nas igrejas, nos templos, nas escolas, aonde a gente é chamado. Então isso é uma forma do poder legislativo atuar. E o poder legislativo, ele tem um poder de fiscalização e de alerta, de cobrança. E a gente cobra muito para que o executivo coloque todas essas ações, vamos dizer assim, na rua, né? Mas nós não temos um poder maior, porque nós temos a limitação do econômico. Quem tem o dinheiro manda nas ações. Mas a gente cobra de forma incessante que haja a conscientização. É conscientização que tem que existir. Vereadora, durante o ápice da crise, a senhora falou na tribuna sobre, deu uma sugestão, na verdade, de que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura buscassem informações sobre alguns municípios, alguns locais que estão já adotando a estratégia de vacina contra a dengue. Como que está essa questão? A vacina já está autorizada? A vacina, nós tivemos um projeto piloto no estado do Paraná. Maringá, Londrina foram cidades-chaves, onde se implementou a vacina. A vacina ela é aprovada na Comunidade Comum Europeia e ela não é do jeito que falaram, não serve para nada. Se não servisse para nada, não estava rodando por aí. Nós temos uma outra vacina acabando de ser desenvolvida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, e eu acho que quando nós tivermos realmente uma cultura da vacinação e uma vacina muito segura, vai melhorar muito. E eu acho sim que tinha que ter procurado, tinha que ter ido atrás, tinha que ter olhado, tinha que ter conversado com o secretário de saúde de Maringá. O secretário de saúde do governo do Paraná, ele foi considerado o secretário de saúde que mais tempo ficou no cargo num estado. E ele implementou essa vacina. É uma pessoa ligada ao mundo da infectologia. Eu acho que buscar conhecimento nunca é demais. E eu não vi essa busca. Muito pelo contrário, eu vi uma resistência com relação, quando eu falei de vacina, que dizendo que ia matar todo mundo. Eu ainda disse, manda prender. Toda a questão da União Europeia, ligados à parte da saúde, tem que mandar prender o secretário de saúde do governo do Paraná, porque ele é um irresponsável.
né? Então acho que a gente tem que primeiro buscar as informações. Eu não mandei fazer, mas eu mandei buscar. Eu acho que é função de um gestor correr atrás. Uma outra coisa, Vinícius, não sei se você se lembra, eu enfatizei bastante a questão do mosquito transgênico, que na cidade de Piracicaba, eles tinham as fontes do criador, você solta esse mosquito, quando ele inocula a fêmea, ele a torna estéril. Então você diminui o número de novos nascimentos. Isso eu acho que precisava ver. Aqui do lado, nós não falamos de nada que estivesse a 1.000 quilômetros de distância. Piracicaba é logo ali e Maringá é logo ali. Dá 300 quilômetros, Piracicaba muito menos. Então essas experiências têm que ser trazidas, né? Eu acho que faltou um pouquinho. No auge da epidemia, Thelma, como que você avalia as ações que o governo tomou, as medidas que o governo tomou? Você acredita que foram a contento? De repente, algumas situações mais graves da doença poderiam ser evitadas se as ações tivessem sido mais rápidas? Ó, primeiro, se você procurar na esfera da saúde, nós não temos nenhum município brasileiro preparado para a epidemia. A saúde, ela já está muito aquém do desejado. Agora, imagine quando você tem um aporte muito maior de pessoas naquele sistema já falido. Então, eu acho que dentro do que eles podiam fazer, eles procuraram fazer o melhor. Sempre digo também na tribuna que não tem pasta mais difícil de gerir do que a da saúde. Estava comentando com a sua companheira aqui de trabalho, que se eu passar o asfalto na porta da sua casa, você fica 10 anos contente comigo, porque é a duração do asfalto. Mas eu posso atender um familiar seu hoje, na semana seguinte você tem 2, na outra semana cada um deles tem 2. Então a saúde realmente não tem fim. Dentro das condições que eles tinham, acho que fizeram até milagre, né? Agora, você vai dizer para mim, você fica feliz? Nem eu, nem ninguém, nem o secretário de saúde. Nós tivemos perdas de vida, nós tivemos pessoas ficando horas a fio esperando por um atendimento, sentado numa cadeira, né? Mas é um conjunto de situações entre os 3 entes federativos, quer União, quer Estado, quer município. Nenhum deles está preparado para dar uma boa saúde mesmo à nossa população. O planejamento pode ser uma diferença, vereador, agora com o anúncio desse plano de enfrentamento e inclusive que eles estão dizendo que vão vir recursos do Ministério para executar essas ações, porque eu me lembro muito bem numa audiência pública que discutiu a questão da dengue. E aí alguns vereadores cobraram, por exemplo, a questão da nebulização, dizendo inclusive do efeito simbólico que tem na população, de ver aquele veículo, né, barulhento chegando no bairro. E no primeiro momento houve uma reação muito negativa dos agentes do governo, dizendo que isso é obsoleto, que não se usa mais. E aí a questão se agravou, o número de casos subiu drasticamente, eles recorreram a isso e depois, logo em seguida, tiveram que interromper. E aí a falta do inseticida virou um problema, acabou sendo apontado como um dos problemas para justificar a crise da epidemia. Então, essa questão do planejamento e não de agir como... de reagir, né? Pode ser uma diferença para o próximo ano? Eu tenho certeza que pode ser uma diferença. Eu digo que a política do bombeiro é terrível. Você só volta a mangueira de água para onde está pegando fogo. E a hora que está pegando fogo, o estrago já foi considerável. A questão da prevenção, da orientação, eu mesmo várias vezes usei a tribuna para dizer que o fumacê, nem que seja feito fumacê com folha de eucalipto, ele é um chamativo para que as pessoas passem uma vistoria na sua casa, né? A maior epidemia de dengue que o mundo conheceu, ela aconteceu na época do Caribe. E trouxeram pesquisadores do mundo inteiro, Inglaterra, Estados Unidos, França, e um sanitarista local que desenvolveu o 10x7. O 10x7, você olha 10 minutos a sua casa e o entorno dela uma vez por semana, que é o tempo, 7 dias, que demora para o ovo eclodir e sair o mosquitinho. Então, se nesse período você virar e não deixar acontecer, você diminui. Então, ações simples, ações de conscientização, mas tem que ser conscientização em massa. Não pode ser, eu faço agora e fico um ano sem fazer. Tem que fazer no ano de 2019, no ano de 2020, 2021 e 2022 e por aí afora. Um exemplo claro disso é quando a gente deixou de fazer as grandes campanhas de vacinação
e as pessoas se sentem imunes, e nós estamos aumentando poliomielite, sarampo, mas está entrando. Mas nós temos também hoje uma gama muito grande de mães que são contra a vacina, precisa ter um esclarecimento. E aí entra realmente o esclarecimento de que a dengue mata, que é preciso controlá-la o ano inteiro, o ano inteiro. Vejam, nós estamos no inverno e falando de casos de dengue. Nunca se deixou de existir o mosquito no inverno, mas o número dele reduz tanto que você não tem esse número grande de casos. Mas o mosquito se adapta. Ele é como o ser humano, nós somos extremamente adaptáveis. O mosquito antes não se desenvolvia em água suja, tanto que uma das situações era colocar borra de café na água. Hoje o mosquito se desenvolve na água suja, se desenvolve na água salgada. Houve uma adequação do mosquito às coisas locais. Então, realmente, é prevenção, um ano sim e o outro também. Para a gente encerrar, vereadora, nosso tempo infelizmente é muito curto. O Fogolin apresentou uma série de ações dentro do programa de enfrentamento ao Aedes que já estão sendo colocadas em prática, né, para evitar uma nova epidemia. Você está otimista com essas ações? Como que você viu esse programa? Você acredita que estamos um pouco mais tranquilos em relação ao próximo ano? Olha, eu estava no lançamento. O lançamento foi feito lá no Jardim Botânico, tinha presença de um senhor do Ministério da Saúde. Se for feito, eu fico otimista. Eu tenho uma preocupação muito grande com programas no papel, né? E Bauru é craque em programa de papel. Mas eu espero que seja feito. Houve uma transferência da centralização das ações para o prefeito municipal. Eu espero que ele use de sua autoridade para que nós não tenhamos mais uma epidemia, algo lastimável para a população. Tá certo, vereadora. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e com a população. Vinícius, obrigado pela companhia de novo. Eu que agradeço, Júlio. Obrigado, vereadora. Bauru em Debate fica por aqui. Esta temporada está chegando ao fim, mas não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, pelo site da TV Câmara, da Rádio Câmara e também da TV Unesp. A gente retorna no ano que vem com novidades. Aguardem!